Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, abençoando-nos de maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, no nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, ó Pai, e glorifica o Teu nome. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém. Apenas uma rápida meditação na palavra do Senhor antes de passarmos às orações. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Paulo, falando sobre o amor de Deus em Romanos, capítulo 8, nos diz no versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E então Paulo começa algo extraordinário dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus possa realmente abençoar essa palavra em nossas vidas. Essa é uma palavra extremamente encorajadora. Como o apóstolo Paulo fala a uma igreja, desculpe, que de fato vivenciava essas coisas. Paulo escreve isso em meio a uma perseguição, especialmente em Roma, havia uma perseguição, movida nada mais, nada menos do que por um César chamado Nero. E Paulo então fala para esses cristãos de Roma, que entendiam o que era sofrer, que entendiam o que era morrer, que entendiam o que era ser
injustiçado, e que nós temos que ter a ideia da ética romana, que a ética romana não é a ética que nós conhecemos, que é mais baseada em misericórdia, em compaixão. A ética romana era baseada em vingança, em violência. Assim, Roma agia violentamente com crueldade. E quando você está inserido num meio como este, receber uma palavra como Paulo, então, agora inspirado pelo Espírito Santo, de forma que é Deus falando, Deus nos falando, uma palavra que procede da boca do Senhor, dizendo a essas pessoas que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos inseparáveis. Não há como nos separar deste amor. Não há como separar este amor de nossas vidas. E Paulo, então, já introduz isto dizendo que aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós, o entregou, como não nos dará com ele, com Jesus, graciosamente, todas as coisas. Quando você está numa situação semelhante a destes de Roma, que viveram, que da noite para o dia perdiam tudo o que tinham, para não dizer até mesmo tudo o que eram, e eram levados ao circo máximo, porque muitos pensam, e não é sem razão que pensam, e associam mais com o Coliseu, mas o lugar onde mais se matou cristão não foi no Coliseu. Aliás, naquela época, não existia o Coliseu. Na época que Paulo escreveu isto. Na época que Paulo escreveu isto, o palácio de Nero era o lugar onde depois teria sido construído o Coliseu. E no circo máximo, ali eram mortos os cristãos, diante de todos, mártires, defendendo sua fé, a fé em Cristo Jesus, não renegando e não negando a sua fé, a pessoa de Deus, mas certos de uma coisa, eles eram amados, e amados por Deus. Porque quando coisas ruins acontecem na nossa vida, somos tanto julgados que você possa se lembrar do livro de Jó. Parece-nos que o erro é nosso, que o problema é nosso, o que fiz eu de errado. Mas não é necessário fazer nada de errado. Muitas vezes as coisas acontecem porque simplesmente fazemos tudo de certo. No entanto, assim mesmo, apesar de todas as circunstâncias, apesar da tribulação, apesar da angústia, apesar da perseguição, apesar da fome, apesar da nudez, apesar do perigo, apesar da espada, em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitos tomam essa expressão, essa máxima paulina, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, para aplicar simplesmente a uma vida de vitórias. Não importa a situação que vivamos, que possamos estar triunfando ou vivendo, como aqui diz, em tribulação, em angústia, em perseguição, em fome, em nudez, em perigo e espada. Não importa. Ainda assim, somos mais que vencedores. Por quê? Porque Ele nos ama.
Porque Ele nos ama, somos mais que vencedores. Porque não conseguirão nos separar deste amor. Ele nos ama e nós o amamos. Este é um amor correspondido. E nós não deixaremos de amar. E Paulo diz, eu estou bem certo. Que coisa maravilhosa é alguém estar certo, convicto. Eu estou bem certo que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas eu gostaria de salientar uma coisa no meio de tudo isto. Pois aqui disse o apóstolo dos gentios, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Mas ele chama a atenção nessa expressão, pelo menos a mim chama a atenção, que ele fala de coisas do presente e coisas do porvir. E eu pergunto, e as coisas do passado? Aonde estão as coisas do passado? Muitas vezes o maior problema, meus irmãos, não está nas coisas do presente, nas coisas que são, nem nas coisas do porvir, nas coisas que serão. Mas muitas vezes o grande problema está nas coisas do passado. E você então diria, e o nosso raciocínio lógico seria, as coisas que foram. As coisas que foram diferenciam-se das coisas que são e das coisas que serão. Mas há uma coisa pior na nossa vida, no nosso viver, que nos traz dúvidas, que nos traz inseguranças a respeito da vitória que Deus nos está dando. E muitas vezes, diante da provação que podemos estar vivendo, que não são nem as coisas que foram, nem as coisas que são, nem as coisas que serão, mas as coisas que poderiam ter sido. Esta situação do que poderia ter sido cria tanta angústia em tantas pessoas. E é isso que eu vejo quando o apóstolo Paulo me parece que omite algo que para nós deveria ser falado, nem coisas do passado. Mas nas coisas do passado existe uma criatura, porque também fala Paulo, nem outra criatura. De todas as criaturas que existem, existe uma outra criatura que eu digo e eu chamo que é a nossa própria criação. E ela está justamente vivendo nessas coisas que poderiam ser. Quantas vezes você já não ouviu pessoas falarem, especialmente aquelas que se converteram
e se converteram um pouco mais tarde, dizem, poderia ter feito diferente. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Eu teria feito isto, eu teria feito aquilo, eu teria agido dessa forma, eu teria agido... Poderia ser tudo diferente. E nos angustiamos e somos atormentados por esta coisa, esta criatura inexistente, mas que na nossa vida se torna real. Nos esquecendo da palavra que Cristo dá a respeito disto, e que a palavra do Senhor nos diz, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Quando eu penso numa situação como essa, eu me remeto imediatamente a Jairo, que tendo ido buscar a Jesus, eu não sei quanto tempo demorou Jairo, que era o principal da sinagoga. Lembre-se que Jairo não era qualquer um, Jairo era o principal da sinagoga. Havia uma aflição, uma comoção no lugar onde Jairo residia. Ele era um homem importante na sua comunidade. Volto a dizer, o principal da sinagoga. Todos congregavam naquela sinagoga. E a palavra do Senhor nos diz que a cidade ter com Jesus, todas aquelas pessoas tinham só um pedido: Senhor, vai com Jairo, cura sua filha. E nós conhecemos bem a história da mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus, que foi curada, que contou toda a sua história. E então há um intervalo de tempo aí. E em algum momento nesse intervalo de tempo, a filha de Jairo morreu. E eu me colocando, a Bíblia não fala, eu me colocando no lugar de Jairo, eu imagino o que deve ter passado pela cabeça de Jairo. Entre outras coisas, eu diria que ele, se eu tivesse buscado a Jesus antes, minha filha estaria viva. Um espírito de acusação, que não necessariamente é um espírito imundo, mas do próprio sentimento de Jairo. Um espírito de acusação tomou conta, ou teria tomado conta, daquele homem. E ele poderia sentir-se como aquele que trouxe a solução, mas tarde demais. Mas uma coisa, esse texto bíblico nos ensina: ainda que você busque Jesus aparentemente tarde demais, Jesus nunca é encontrado tarde demais. Porque Ele trará a solução. Ele trará a solução. E trouxe a solução para a família, para a vida, para a filha de Jairo. Porque Jesus nunca chega tarde demais. E se Jesus chegou numa vida, ainda que no final dessa vida, Ele chegou na hora certa nessa vida. Como o homem naquela cruz, que tendo começado blasfemado contra Jesus, junto com o outro da outra cruz, em algum momento muda e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem é salvo na última hora, mas é salvo para toda a eternidade. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Todos nós podemos passar por esse sentimento,
esse sentimento do que poderia ter sido. Se eu não tivesse tomado aquele caminho, o que poderia ter sido? Se eu não tivesse feito daquela forma, o que poderia ter sido? E então nos angustiamos por algo que não temos controle nenhum em nossa vida e não obedecemos à palavra do Senhor, que nos diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo diz: esquecendo-me. A palavra é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Essa é a solução. Solução esta calcada, confiada plenamente no amor de Deus, que Ele nos ama. Que Ele nos ama. Ele nos ama. Nos amou, nos ama e sempre nos amará. E então, confiado neles, eu tenho que esquecer-me das coisas que para trás ficam, de um passado que pode ser mais perturbador do que o próprio presente e até mesmo das incertezas em relação ao futuro. Daquilo que poderia ter sido e não foi. E nós precisamos entregar todas as coisas. Entregue não apenas o seu presente, entregue não apenas o seu passado. Entregue o seu passado. Entregue o seu passado, porque Deus, eu vou dizer a você, Ele esteve presente no seu passado. Deus estava ali. Talvez tragédias possam ter acontecido, talvez coisas terríveis tenham acontecido, mas Ele estava ali. E Ele nos ama, e Ele já nos amava. E a prova que Ele nos dá deste amor é que Ele não poupou o seu próprio Filho. Antes, por amor a nós, o entregou. Por isso, não deixe o passado ser presente no seu presente ou no seu futuro, te roubando a paz, te roubando a fé, te roubando a esperança. Saiba que aquele que nos ama sempre nos amou. E quando você for ao seu passado, por mais que possamos ter falhado, saiba, Ele continua nos amando. Ele nos amou. Por isso, os verbos e o tempo verbal é tão importante, pois Paulo, não falando sobre as coisas do passado, ele coloca algo no passado. Ele disse que Ele nos amou. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Este é que é o meu verdadeiro passado. O meu verdadeiro passado não são meus erros, meu verdadeiro passado não são minhas falhas, o meu verdadeiro passado é que Ele me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o seu novo passado, esse é o meu novo passado, que determina o meu novo presente, que determina o meu novo futuro, que Ele me amou de tal maneira, e que, tendo nos amado, entregou o seu próprio Filho para morrer por amor a nós. Senhor nosso Deus,
nós entregamos essa palavra, nós te pedimos que o Senhor vá além do que nós estamos falando, que o Senhor manifeste o seu poder em nossas vidas. Abençoa agora o momento da oração, o momento, Senhor, que estaremos orando, ungindo, abençoando, e também o momento que estarão sendo lidas, Senhor, as orações que são enviadas pelo chat. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.